Então, é uma ira que acontece realmente na vida do crente. É um zelo que nós temos pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pela palavra de Deus, pelo verdadeiro ensino, pela vida santa que se deve ter na igreja. Então, é uma ira santa, uma ira verdadeira, e é uma coisa que é de Deus. Então, não confundam. Não parem de se irar contra o pecado, não. O crente deve combater o pecado onde ele estiver. O crente deve dizer o que é certo. Sempre está dizendo o que está na Bíblia, o que é correto. E deve sempre combater o pecado. Agora, quando a ira é uma ira do homem, quando é uma coisa pessoal, aí então não vai fazer com que a justiça de Deus opere. A justiça de Deus só funciona se for uma coisa de Deus. Aí a ira tem que ser de Deus. Uma ira que vem exatamente por quê? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Isso provoca em nós uma reação contra o pecado. Agora, quando é do homem, quando é uma coisa pessoal, então aí não opera a justiça de Deus. Deus não pode agir se você que está tomando o lugar de Deus. Se é uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Então você deve procurar o quê? Procurar o domínio próprio, o autocontrole, a longanimidade, que é o quê? O resultado do fruto do Espírito em nós. Então, quando é para ter uma reação que não é uma coisa que tem a ver com a obra de Deus, com a palavra de Deus, então essa reação nossa deve ser subjugada à qualidade do Espírito Santo, à qualidade do fruto do Espírito que está dentro de nós. Então nós temos aí 9 qualidades, como se fosse uma laranja com 9 gomos. Então nós devemos desenvolver cada gomo desse na nossa vida, na nossa personalidade, de maneira tal que nós não provoquemos uma ira, de maneira tal que nós não vamos irar-nos contra as pessoas, porque nós temos um controle, nós temos aí, vamos dizer assim, nós temos aí um fio, e nós vamos até aonde esse fio permite. Então nós vamos ser controlados pelo Espírito Santo. Nós vamos ter um domínio próprio, um autocontrole, uma longanimidade. Então sempre coisas que vêm do Espírito Santo. E principalmente o central de tudo é o amor de Deus derramado em nossos corações. Isso vai nos impedir de ter uma ira que é uma ira humana. Então devemos nos colocar sempre debaixo do controle do Espírito Santo. Então nós devemos rejeitar toda imundícia, toda malícia, toda coisa ruim que o mundo nos oferece, porque nós estamos no mundo, e nós vamos ter que rejeitar essas ideias mundanas, essa maneira de viver do mundo, essa maneira de acreditar nas coisas do mundo, essa maneira de valorizar as coisas que o mundo tem. Nós vamos rejeitar isso. Nisso aí nós vamos ser realmente duros, inflexíveis, rejeitando essas coisas ruins. Agora, quando ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos ouvir com mansidão, nós vamos ouvir com o coração aberto, dispostos a praticar aquilo que nós vamos ouvir. Então, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, sempre deve ser com a intenção de ouvir e colocar em prática em nossa vida aquilo que nós estamos ouvindo. Então, a palavra, ela foi enxertada. Enxertado não quer dizer que ela foi plantada, porque o que planta aí nasce, é natural da árvore, mas enxertado é alguma coisa que veio a ser colocada, vamos dizer assim, colada ali. Então a planta pode receber aí um enxerto, que é um galho que você coloca lá, cola na árvore ali, e depois esse galho aí pode crescer e dar frutos vindo da árvore. Então a palavra foi enxertada em nós, não nasceu em nós. Então nós ouvimos essa palavra. Agora nós podemos aproveitar ou não, assim como o galho. Pode ser que
ele vai fazer parte depois dessa árvore e produzir fruto. Mas pode ser que não dê certo esse enxerto e ele caia, seca ali e cai, não produz nada. Então nós devemos fazer de tal maneira que a palavra enxertada em nós, ela vá para o nosso espírito, não fique apenas na nossa mente, mas ela produza mudança na nossa alma. Então ela precisa penetrar em nós, ela precisa fazer efeito em nós, ela precisa produzir a prática na nossa vida. Por isso que Tiago disse, então, sede cumpridores da palavra de Deus. Não apenas ouvintes, mas cumpridores dessa palavra. Porque aquele que ler, aquele que escutar a palavra de Deus, mas não colocar em prática, é a mesma coisa daquela pessoa que chega na frente do espelho, ele se olha e vai ver o quê? Os seus defeitos. Que a palavra tem esse poder de mostrar os nossos defeitos. Então nós enxergamos o defeito, aí penteamos o cabelo ali, pronto, saímos, vamos embora. Daqui a pouco o vento bate no cabelo, mas você não tem mais espelho para se olhar e você não corrige mais. Você o deixa desalinhado, desarrumado, porque não tem um espelho para você se corrigir. Então a mesma coisa da pessoa que pega, lê a palavra, ouve a palavra, naquela hora ele sabe que está errado, mas ele sai dali e não muda, não toma atitude de mudança. Então ele precisa de novo ouvir a palavra, de novo vai bater e ele não vai tomar atitude. E essa palavra então sempre está valendo para ele, porque ele não se corrigiu, ele não tomou atitude de fazer com que essa palavra não tenha mais efeito sobre ele. Então toda vez que ele ouvir essa palavra, a palavra vai bater e vai produzir nele um sentimento de, às vezes até repulsa por essa palavra, porque ele não consegue cumprir essa palavra, não consegue se submeter a essa palavra, não consegue mudar. Então a palavra passa a ser como se fosse um martelo, como se fosse uma espada que fere. Sempre que a palavra é dita vai causar um ferimento e a pessoa nunca muda, nunca se transforma, a pessoa nunca aceita essa palavra e cumpre essa palavra. Então aquele que ouve a palavra e ele coloca em prática essa palavra, o que acontece? Ele fica livre, porque quando ele ouvir de novo, ele tem certeza que ele já está cumprindo isso. Essa palavra não tem o efeito de machucá-lo, mas o efeito é de edificá-lo, de consolá-lo, de exortá-lo, de conduzi-lo cada dia mais a praticar a palavra de Deus. Então ela não tem uma acusação, ela vem como um conselho agora, não como uma acusação. Mas enquanto ela não for cumprida, ela é como uma acusação. É uma lei que vem como uma espada que fere. Agora, quando você cumpre essa palavra, você está praticando essa palavra, aí ela vem apenas como um conselho, vem apenas como aí um motivo de você continuar cumprindo, não vem mais ferindo. E Tiago agora diz que aquele que é religioso, ou seja, aquele que está lendo a palavra de Deus, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que está fazendo a obra de Deus, se ele faz isso tudo, mas ele não consegue domar a sua língua, ou seja, ele não consegue pensar para tomar decisões, ele não consegue analisar a palavra de Deus e transmiti-la como ela é, tem que torcê-la para poder falar. Veja que acontece muito isso. Então quando a palavra bate na pessoa que fere, quando ele vai transmitir essa palavra, ele torce essa palavra, ele não pode levar a palavra do jeito que ela é. Ele deu um jeito de torcer, de amenizar, porque quando ele mesmo fala essa palavra, ele mesmo se sente ferido por essa palavra. Então Tiago também ensina que sempre quando formos falar, nós devemos analisar primeiro, pensar primeiro, para falarmos segundo a palavra de Deus. O que nós vamos falar? Sempre o que vai trazer edificação, consolação, exortação às pessoas. Sempre vamos falar aquilo que vai conduzir as pessoas para Deus. Nunca que vai afastar as pessoas de Deus. Sabendo que muitas vezes
sempre devemos lembrar que Deus corrige aquele a quem ama. E Tiago ainda fala da religião que deve ser colocada em prática, ajudando aos necessitados. Então, naquele tempo, a pessoa mais necessitada que existia em Israel era a viúva, porque ela não tinha, como tem hoje, uma aposentadoria, não tem uma ajuda de ninguém. Até se a sua família não tivesse condição de ajudá-la, ela passava fome ou tinha que se vender como escrava, muitas vezes até como prostituta. Então olha só que era uma necessidade muito grande que tinha a viúva naqueles tempos. E os filhos dessa viúva, os órfãos. Não fala aí de homens viúvos, embora, é claro, algum homem que seja viúvo também precisa de ajuda. Mas a maior necessidade então era da viúva, porque ela não tinha condição para a sua subsistência. Era o seu marido que produzia a sua subsistência. Então veja só que nós temos hoje na sociedade várias pessoas que precisam muito de ajuda. Então nós vamos olhar aí alguém que, por exemplo, está na bebida, está nas drogas, alguém que vive morando nas ruas. Então são pessoas que necessitam da nossa ajuda. Precisam da nossa ajuda, tanto ajuda financeira, como de uma ajuda cristã, de um aconselhamento, de uma conversa, da pregação do Evangelho para eles. E existem pessoas que nós nem imaginamos. Às vezes a pessoa é muito rica, poderosa, mas essa pessoa está necessitando de Deus, precisa de uma palavra de Deus para ela. Então devemos procurar ser esse auxílio, ser essa pessoa que estará ali ajudando. Então a nossa lição aí tem 3 partes. Primeira parte, pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago 1, 19 e 20. Nós temos aí o tópico 1, pronto para ouvir. Tópico 2, tardio para falar. Tópico 3, controle a sua ira. Na parte 2 temos aí praticante e não apenas ouvinte da palavra. Tiago 1, de 21 a 25. Tópico 1, enxertai-vos da palavra, como está no versículo 21. Tópico 2, praticai a palavra, como está no versículo 22 até o 24. E no tópico 3, persevere ouvindo e agindo, como está no versículo 25. Na parte 3, a religião pura e verdadeira, Tiago 1, 26 e 27. No tópico 1, a falsa religiosidade. No tópico 2, a verdadeira religião, como está no versículo 27. E no tópico 3, guardando-se da corrupção, como está no versículo 27. Lembrando então que a palavra-chave da lição é religião. Geralmente caracteriza-se pela crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Então, religião. Existem várias religiões. Então, nós chamamos a nossa de religião cristã, né? E podemos dizer cristã e podemos dizer evangélica. Então, a religião que se baseia no Evangelho, na Palavra de Deus, e que tem um único Deus como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um Deus presente e um Deus que nos ama tanto que deu o seu próprio Filho para dar vida por nós, sendo que esse Filho, depois de morrer, ele ressuscitou, está vivo. Então, nós cremos no único Deus e esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse é o nosso Deus. A nossa religião diz o quê? Que nós devemos obedecer a esse Deus, devemos ouvir esse Deus falar conosco, devemos também transmitir esse conhecimento que nós temos desse Deus para outras pessoas, devemos compartilhar a mesma salvação que esse Deus nos proporcionou, nós devemos compartilhar essa salvação com as pessoas para que elas também sejam salvas. Então, dentro dessa religião, ou seja, dessa amizade que nós temos com Deus, dessa convivência, porque Ele veio morar dentro de nós, o Espírito Santo mora dentro de nós. Então nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada desse Deus. Então nós temos um relacionamento íntimo com esse Deus. E isso nós podemos chamar religião.